Olá, queridos, a paz do Senhor. Vamos então para o versículo de número 4. Esse capítulo está muito gostoso de ler e de acompanhar, é muito bom, né? Diz aqui: é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, o verso 5, e provaram da boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, verso 6, e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, porque de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o ao vitupério. Há muitas questões, há muitos detalhes aqui em questão daquilo que está sendo escrito e revelado pelo Espírito Santo. Mas nós vemos no verso 4 que o Espírito Santo fala sobre coisas impossíveis, né? É engraçado que a Bíblia fala sobre a fé, coisas possíveis, sempre exortando, alimentando, fortalecendo a nossa fé em Deus. Mas aqui o Espírito Santo fala que algo impossível. É impossível que os que já uma vez foram iluminados. Aí o verso 6 a gente entende o final. Sejam outra vez renovados para arrependimento. Então há algo especial e interessante que o Espírito Santo está falando aos hebreus, aqueles que receberam a Cristo Jesus e estavam agora em dúvida. Ele diz sobre os efeitos da profundidade, de todo o compromisso que eles fizeram. Os efeitos realmente foram grandes. Como foram? Diz aqui, eles foram iluminados, provaram do dom celestial. Deus considerou como grande iluminação a salvação para eles. Deus considerou como grande dom celestial para eles. Deus considerou que eles foram participantes do próprio Espírito Santo. Deus considerou que eles provaram da boa palavra do próprio Deus. E ainda provaram dos poderes do mundo vindouro e invisível. Olha como o efeito da salvação, apenas os princípios elementares, já é grandioso para o ser humano, né? Olha como é profundo o efeito. Mas a palavra diz que tudo isso foi abandonado, ou estava prestes a ser abandonado pelos hebreus que estavam ouvindo a palavra. E por quê? A gente para pensar por que o povo hebreu estava abandonando tão grande salvação, tão grande aliança, desprezando, mesmo que eles não estavam falando desprezo Jesus, mas pelo fato de eles estarem relembrando e voltando aos ensinamentos de Moisés, para permanecer em Moisés, eles estavam já por esse fato desconsiderando a aliança viva que Deus tinha trazido em Cristo Jesus. Então, o escritor aos Hebreus, movido pelo Espírito Santo de Deus, começa a dizer que isso fazia com que eles fossem realmente impossível que eles fossem outra vez renovados. Por quê? Porque provaram de uma essência maior. E o que aconteceu com eles para isso ocorrer, esse perigo estar diante deles? Aconteceu que os princípios elementares, eles foram apenas ouvidos. Eles não se tornaram em compromisso, né? Cada princípio elementar é um compromisso. Quando a pessoa recebe a Jesus, ela faz um compromisso de arrependimento de obras mortas. É um compromisso. Eu me comprometo a sempre me arrepender, a abandonar, a deixar as minhas obras mortas, as minhas, ou seja, as obras mortas. Seja de quem for, do que estiver ao meu redor, eu desfaço, eu rejeito todas as obras mortas. É um compromisso de rejeitar e de se arrepender todo o tempo de obras mortas. Quando a pessoa recebe a Jesus, ela faz um compromisso não só de rejeitar as obras mortas continuadamente, mas da fé ligada em Deus. Ela liga sua fé em Deus completamente.
Outro tópico que é um compromisso, que não é só um tópico, mas deveria ter sido transformado em Israel como um compromisso, é a marca do batismo, a aliança do batismo, é um compromisso do batismo. Outro compromisso é a imposição de mãos, que devia ser não apenas princípios elementares, mas um princípio transformado em compromisso, a imposição do poder de Deus através das mãos dada ao seu povo e aos seus escolhidos. Um outro princípio elementar que devia ser transformado em compromisso, a lembrança da ressurreição dos mortos, de que somos todo o tempo para Deus como vivos em comunhão eternamente e que veremos em comunhão para com Deus eternamente. Um outro princípio que deveria ser transformado em compromisso é a lembrança da existência do juízo eterno que haverá de acontecer e que nós haveremos de estar diante de Deus para o recebimento dos céus, para estarmos com Ele eternamente, né? Se assim realmente firmarmos a aliança com Deus. Então aquele povo, eles estavam em dúvida por quê? Porque receberam os princípios elementares, mas não transformaram cada princípio em um compromisso. O compromisso de rejeitar obras mortas, de fazer a fé em aliança com Deus, em Deus eternamente, o compromisso dos batismos, da imposição de mãos. Eles não transformaram todos esses princípios elementares em alianças de compromisso. Então o que aconteceu? Eles receberam toda a essência. Diz o verso 4: já aqueles que já uma vez foram iluminados, eles receberam de Deus, através da essência de Cristo, a iluminação maior, né? As pessoas hoje em dia querem ser iluminadas, né? Quem não quer ter uma direção? Quem não quer ter realmente a luz verdadeira? Quem não quer ter uma saída para os seus problemas, uma saída para a vida, para o sucesso, para o melhor em todos os sentidos? Todos querem, nós queremos. Mas a palavra do Senhor diz que de todos os caminhos existentes, há um caminho maior. Ou seja, de todas as luzes que possam aparecer, há uma iluminação que ela é a maior e que ela é a que realmente existe e que funciona, né? Porque não basta apenas o resultado, tem que implicar o caminho do resultado, se realmente esse caminho é santo, é puro. Então diz aqui que esses que receberam os princípios elementares de Cristo foram totalmente iluminados. Eles estavam com a essência totalmente da iluminação plena para o interior do ser. A iluminação de Deus é a maior, é a plena para o interior do ser humano. É a maior e melhor que existe. E diz aqui que quando os que aceitaram e receberam Jesus, eles provaram do dom celestial. O que é provar do dom celestial, né? Quando a gente escuta aqui na terra um violão bem tocado, é tão bonito, né? Um piano, é tão bonito. E agora, quando nós passamos por ouvir e achar bonito, a gente passa ao interesse de querer aprender, né? Eu quero aprender a tocar um violão, eu quero aprender a tocar um piano. Então a gente começa a estudar. E quando a gente estuda, a gente recebe algumas instruções que aquilo vira um certo exercício. E então você vai desenvolvendo um gosto e uma habilidade. Você vai passando a receber um dom. Porque conforme você vai tendo a habilidade, a sua inspiração vai se envolvendo com aquele exercício de dom, né? Com aquela instrução que você teve, e aquilo vai exercitando um dom. Você vai desenvolvendo com a sua inspiração o dom de tocar. E aqui diz algo interessante sobre isso, porque diz que aqueles que receberam os princípios elementares, estavam diante deles, eles receberam o dom celestial. Ou seja, nós, quando recebemos os princípios elementares em Cristo e somos verdadeiros na nossa entrega com Cristo Jesus, nós estamos nos envolvendo com o dom dos céus. Nós estamos envolvendo numa questão que é a questão celestial. É a questão do dom dos céus dos maiores, né? Há algo grandioso, alto, para com Deus que foi
revelado e nos dado à terra, ao ser humano e aos homens. Então nós vemos aqui que o versículo diz, e provaram, eles foram iluminados e provaram do dom celestial, da maior essência celestial de Deus, envolvendo-se com a nossa inspiração de alma em amor diante de Deus. E se fizeram, diz aqui, participantes do Espírito Santo. Olha que coisa linda. Deus, Ele quis presentear o ser humano, o homem. Então Ele pensou em várias coisas que pudessem presentear o homem, alegrar o homem, e que pudessem ser algo de valor. A gente, quando quer dar um presente para uma pessoa especial, a gente procura tentar o melhor que a gente pode, né? E Deus também buscou algo do valor que Ele poderia ofertar, né? Da riqueza que Ele podia dar. Então o que aconteceu foi que Deus não preferiu coisas materiais, Deus não preferiu ciências lógicas. Deus escolheu o que havia dele mesmo para presentear o ser humano. Deus escolheu o que havia nele mesmo para ofertar ao ser humano. Então nós vemos aqui que Deus tinha o próprio Espírito Santo dele, o Espírito dele. E ali a Bíblia fala que Deus permitiu que todo aquele que aceitou Jesus e recebeu o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e Senhor de sua vida, e que tivesse esses princípios elementares, tanto todo ser humano na terra que aceita Jesus, como os hebreus que receberam a Cristo Jesus. Diz a palavra que eles se fizeram participantes do Espírito Santo. O presente de Deus foi fazer com que cada um que se envolvesse com os princípios elementares e se entregasse a Cristo Jesus fosse participantes do Espírito Santo. Aí é que entra o envolvimento pleno com Deus, a questão de comunhão. Como é que depois que eu me envolvo totalmente com o Espírito Santo de Deus, eu vou abandoná-lo? Eu vou esquecê-lo, eu vou desprezá-lo, eu vou simplesmente esfriá-lo e vai ficar por morto. É uma questão muito séria, né? E espiritualmente no mundo invisível uma questão perigosa, porque se fizeram, diz aqui, foram iluminados, provaram do dom celestial, se fizeram participantes da pessoa do Espírito Santo. Então que nós possamos meditar nesse dia, né, meus queridos? Que nós possamos deixar que essa convivência e comunhão que Cristo nos deixa em liberdade hoje, ela se aperfeiçoe para o melhor. Ela se aperfeiçoe para a distância das obras da morte, obras mortas, mas que a gente venha a ter pelo Espírito Santo de Deus, participando do Espírito Santo de Deus, obras de vida, obras com vida, obras em Deus, com a qualidade de Deus, né? Obras diretas com Deus. Então a comunhão de Cristo, ela foi maior do que a comunhão através do sacerdotismo de Moisés, porque a comunhão de Cristo trouxe plena iluminação do próprio Deus, fez com que eles provassem do dom celestial diretamente nos seus sentidos. Não teve ninguém, foi os sentidos próprios com Deus, e participaram do Espírito Santo, do Espírito Santo de Deus. E que nós possamos hoje fazer valer a salvação de Cristo Jesus em nossas vidas, plenamente. Que nós possamos, dia a dia, em todas as circunstâncias que nós tivermos, sermos iluminados por Deus, né? Provarmos desse dom maravilhoso de Deus, que quer nos salvar, nos resgatar, guardar a nós, aos nossos queridos, as nossas famílias, o nosso interior nele, e que nós possamos ser participantes do Espírito Santo, das obras que o Espírito Santo tem a aprofundar em nós em desafio, para que nós venhamos receber de Deus muito mais do que Ele tem para nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Um forte abraço.